Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que bênção poder estar aqui, reunido com os irmãos como igreja do Senhor. Que bênção, que bênção. Parece jargão de pregador, mas eu vou falar algo aqui que a gente sempre ouve, mas é uma verdade, como diz o Juninho. Eu não precisava nem pregar mais, irmãos. A gente poderia levantar aqui, o pastor João dar a benção e nós ir embora. Louvado seja Deus pelo que ele faz aqui. Amém? Você está no melhor lugar. Nós estamos no melhor lugar, que é na presença de Deus. Nós estamos no melhor lugar, que é a presença de Deus. E aprove o Senhor nós estarmos aqui para buscarmos pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos irmãos em Cristo e por aqueles que estão lá fora e carecem de um milagre, de uma palavra que cura, que salva e que liberta, que restaura e que renova e que principalmente leva para o céu. Amém? Eu quero começar essa ministração daquilo que o Senhor e o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu até pedi para a Rafa colocar aqui o banner que foi montado em cima do tema que Deus colocou no coração do Marcinho e do nosso irmão Pedro. Esse texto e aquele trechinho, justamente esse trechinho aqui, ó, e vendo a fé deles, né? E vendo a fé deles, o próprio Jesus viu e enxergou a fé no coração daqueles homens, né? No texto que está em Marcos, ele fala sobre 4 homens que levavam o leito daquele paralítico enfermo. E no texto aqui que nós vamos ler de Lucas, não fala que era 4, mas fala que era alguns homens. Mas independente da quantidade, nós sabemos que Deus usou daqueles homens e Jesus enxergou a fé no coração deles. E o que o Espírito Santo colocou mais forte, irmãos, no meu coração, eu estava ontem finalizando o esboço para a palavra em casa, no meu quarto à noite. A minha esposa ficou dormindo, porque lá onde a gente está morando agora não tem muito como eu ficar no quartinho de guerra e ela ficar no quarto dormindo. A gente fica no mesmo quarto agora, que só tem um quarto. Amém? E a gente montou tudo juntinho ali, então fica o cantinho ali do escritorinho, onde eu busco da palavra de Deus, estudo, e o quarto e a cama fica junto. E ela ficou dormindo e eu fiquei ali buscando do Senhor, e o Espírito Santo foi soprando no meu coração, porque se você não sabe, Ele ainda fala. Amém? Ele ainda fala. E aprova o Senhor, Ele soprou no meu coração justamente sobre isso, sobre Deus enxergar a fé em nosso coração. Deus precisa ver a fé em nosso coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus precisa enxergar a fé no nosso coração. Sabe esse mover agora que Deus usou da vida do nosso irmão? É o Senhor usando da vida dele. E nós precisamos enxergar isso, enxergar que Deus está querendo falar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem para dizer para as igrejas. Nós vivemos um contexto tão conturbado, um contexto de tanta, mas tanta incredulidade, irmãos. Nós vivemos esse contexto, irmão Pedro. Nós vivemos. Mas Deus é pontual. E aquele que tem um coração quebrantado na presença dele, pastor Donizete, ele opera, ele trabalha. Né, pastor João? Ele opera e ele trabalha. A palavra de Deus diz assim: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas eu quero tocar em algo no decorrer dessa palavra. Deus me deu de uma forma diferente, porque nós cremos que Deus continua o mesmo, que Deus opera, que Deus faz milagres, amém? Amém? Tem alguém comigo? Deus continua o mesmo. E Ele opera, e Ele faz milagre. E Ele faz segundo a vontade dEle. Na carta de Pedro ele fala, se nós orarmos a Deus segundo a vontade dEle, Ele opera e Ele faz. Muitas vezes Deus não faz e não opera porque não é vontade dEle. Mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. E isso é o mais importante. Amém? Mas eu quero que os irmãos se atentem e guardem. Grava esse pedacinho aqui, ó, no seu coração, que a gente vai chegar lá e você vai entender por que o Espírito Santo falou tão forte
desse pedaço aqui, e vendo-lhes a fé, ou vendo a fé deles, né? Tem tradução diferente. E vendo-lhes a fé. Jesus quer enxergar a fé no nosso coração. Amém? Nada melhor do que isso para começar, para abrir essa campanha. Não porque eu estou falando, mas porque Deus está falando. Deus quer falar no meu e no seu coração, e vendo-lhes a fé, porque é através da fé do nosso coração que Ele pode operar nos outros 6 dias que vão ter. As outras 6 quinta-feiras que o Senhor preparar para quem estiver aqui. Ele quer enxergar a fé no coração dessas pessoas, e principalmente no nosso coração, que já conhecemos Ele. Amém? E Ele já nos conhece, glória a Deus por isso. Eu convido você a abrir o texto, né, da campanha, né, do propósito, que é Lucas capítulo 5. Eu quero ler o trecho todo com os irmãos para, né, começar e a gente entender bem o contexto que aconteceu esse versículo. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17. Na minha Bíblia aqui tem um subtítulo que diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Amém? Todos encontraram? Lucas 5:17. Diz assim a tradução que eu tenho aqui: e aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no seu leito ou na sua cama. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão que jazia ali, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico junto com o seu leito, deixando-o no meio das pessoas e diante de Jesus. Versículo 20. Guarda aí esse versículo, irmãos, amém? E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados a não ser quem é Deus? Jesus, porém, conhecendo o pensamento e o coração deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu te digo, levante, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Amém? O texto vai falar que imediatamente aquele paralítico se levantou, pegou o seu leito, a sua cama e foi para casa. Amém? Mas eu quero me atentar nesse trecho, onde começa no verso 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Você já parou para se perguntar, Benê, por que Jesus começa dizendo isso? Porque todos procuravam Jesus não para ser perdoados. Amém? Alguém já reparou isso nos evangelhos? Dificilmente alguém chegava e falava para Jesus assim: Juninho, Jesus, eu estou em pecado, eu estou me prostituindo, eu estou desviado do caminho, né? Vou trazer aqui para o nosso tempo: eu estou traindo a minha esposa, eu estou afundado nas drogas, eu estou afundado em pornografia, eu estou falando palavrão. Não. Perdoa-me, Senhor. Não. Eles buscavam a Jesus pela cura, pelo pão e pelo sustento. Isso era o fato que ocorria no tempo de Jesus. Mas Jesus, sendo Deus e soberano e sabedor de todas as coisas, a primeira coisa, Evandro, que ele falava: os seus pecados estão perdoados. E que você guarde isso no seu coração nessa noite. Porque talvez o Senhor permitiu que eu estivesse aqui para a glória dele, ministrando essa palavra, para que traga um norte para aquilo que Deus quer fazer. Acerca daquilo que Deus quer fazer. Mais do que sacrifício, Deus quer obediência de nós. O Juninho amaciou bem o nosso coração, sim ou não? Através do Espírito Santo. Amaciou, Jesus usou dele aqui tremendamente. Eu vim caminhando, a hora que eu cheguei aqui, irmãos, foi uma presença diferente.
Pra glória de Deus que eu falo isso, não é porque o Juninho estava aqui não, irmãos. Não é para puxar a sardinha pro Juninho, poderia ser qualquer outro. Mas é isso que Deus está esperando de nós. Deus está esperando de nós enxergar a nossa fé. Enxergar a nossa fé. E para que Deus enxergue a nossa fé, nós precisamos entender quem Ele é na nossa vida. Amém? Vendo-lhes a fé. O Senhor colocou no meu coração algo assim, uma frase assim: o milagre, guarde isso também, o milagre não tem fim em si mesmo. O milagre não tem um fim em si mesmo. Quando Deus opera um milagre, ou quando Ele não opera, é porque Deus tem algo para fazer. Além do milagre. Além do milagre, irmãos. Quando Deus cura alguém, tem um propósito por trás. Quando Deus não cura alguém, também tem um propósito por trás. Sabe o que o Espírito Santo soprou no meu coração? E é muito importante, no caminhar dessa palavra nós vamos entender e aprender, juntamente com Ele e com a palavra. Você pode ser um salvo em Cristo e não ser curado. Amém? Quem pode dizer amém? Você pode estar salvo em Cristo e não ser curado. E você pode ser curado, Juninho, e ir para o inferno. É forte? É forte. É forte, irmão Gilson? É forte, mas é verdade. Nós podemos estar salvos em Cristo e não ser curado. Porque Deus é soberano. Ele pode curar, mas você talvez pode não ser curado, mas você será salvo nele. Curado em Cristo e sair da porta para fora ali e se perder. É isso que o Espírito Santo veio trabalhando no meu coração, porque quando o irmão Pedro me convidou e o Marcinho já tinha falado algo sobre essa campanha, eu orei a Deus nesse sentido e falei: Senhor, eu sei que é uma campanha sobre cura, e o Marcinho falava ali na porta, existem muitas pessoas enfermas. Irmãos, e Deus pode curar. Eu não estou aqui para duvidar nem 1% daquilo que Deus pode fazer, porque Deus é soberano. Eu já vi Deus curar, irmãos. Eu já fui usado por Deus para curar, e eu creio que muitas pessoas aqui já foram também. Mas Deus quer de nós um coração que o conheça, um coração que expresse a fé, que as pessoas possam enxergar em nós, assim como Ele possa enxergar em nós a fé que carregamos. Nós carregamos algo em nós, e o Juninho já ministrou aqui, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e está em mim, e Ele opera em nós, e através... Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo ministrava assim, Letícia. Ela disse que gosta de fazer as anotações, né, Lê? Ele falou diferente no meu coração, achei até, falei: Senhor, é isso mesmo? E o Espírito falava: é isso mesmo. E eu falava baixinho para não acordar minha esposa. Aleluia. 3 pontos, irmãos. 3 pontos que Deus quer falar hoje para iniciar essa campanha de milagres. O maior milagre, anota aí, ou guarda aí no seu coração. O maior milagre, irmãos, é a salvação. O maior milagre é a salvação, porque a sua vida já é um milagre. Você está vivo, está aqui dentro da igreja, onde nos reunimos como igreja. Você é um milagre. Nós somos um milagre. Amém? Nós somos. Estamos aqui respirando com o fôlego de vida em nós que Deus que o deu. Eu creio assim e espero que você também creia. O maior milagre é a salvação. Esse é o maior milagre. Por isso que eu falei aquilo que o Espírito soprou no meu coração. Talvez você pode ser curado, ou alguém pode ser curado lá fora e não ser salvo. E talvez você está salvo em Cristo e não ser curado. Amém? O maior milagre é a salvação. Número 2, Deus não muda. O Juninho citou muito isso aqui. Deus continua sendo o mesmo. Deus não muda. E terceiro, qual a nossa resposta a isso? Aí vai apertar um pouquinho. Qual a nossa resposta para esse tempo? Para o tempo que vivemos hoje aqui. Eu falei isso no domingo de manhã, né, Benê? Nós vivemos um tempo. A palavra de Deus fala que Elias foi homem como nós, sujeito aos mesmos desejos, às mesmas coisas que vivemos hoje. Mas hoje é o nosso tempo. Elias já foi, Deus já usou dele. Grandes homens de Deus foram usados, mas hoje é o nosso tempo. É o nosso tempo. E Deus vai ser pontual naquilo que Ele tem para fazer. Deus vai ser pontual naquilo que Ele tem para fazer. Vamos lá então, o maior milagre, número 1, o maior milagre é a salvação. O maior milagre é a nossa salvação. Sabe por quê? Porque nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Abra comigo Efésios capítulo 2. Aleluia. Efésios capítulo 2.
Nós vamos ler do 1 ao 6. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o 6. O maior milagre é a nossa salvação em Cristo, porque nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Quantos acharam? Amém? Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam em outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas, eu gosto de pegar nesses pontos, Benê. Mas, olha o mas aí. Quando Deus fala um mas é porque algo vai mudar. Amém, irmãos? Quem está comigo? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nem falou aqui. Rico em misericórdia, irmãos. Amém, irmã Cida? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nós estávamos mortos. Antes de você conhecer a Cristo, você estava morto. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo Jesus. O maior milagre é estar aqui dentro, contemplando aquilo que Deus fez por nós. Jesus, na cruz do Calvário, nos deu vida e por isso estamos aqui. E um dia estaremos com Ele. Amém? Glória a Deus. O maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Número 2. Vou dar uma acelerada aqui por causa do tempo. Número 2. Deus não muda. Hebreus, e se você não quiser abrir para a gente ganhar tempo, nem precisa, eu vou ler aqui. Hebreus capítulo 13, verso 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é por isso que Ele ainda faz milagre. Amém? Porque Ele não muda. A palavra de Deus é imutável. O nosso Senhor não tem variação. Amém? Ele está fora do tempo. Por isso que Ele não muda. O tempo não deixa Jesus mais velho ou mais novo, mas Ele continua sendo o mesmo. Ele continua operando. E nós cremos nisso. E Ele precisa ver essa fé no nosso coração. Ele precisa enxergar em nós a fé que grandes homens do passado carregavam, irmãos. Deus está procurando a fé no nosso coração. E vendo-lhes a fé, será que Jesus está enxergando a fé em nosso coração? Você já parou para pensar nisso? Amém? Jesus continua sendo o mesmo. Eu quero passar para os irmãos algo que eu anotei aqui. Nós podemos ver que Jesus não muda através da Bíblia e da história. Amém? Através da Bíblia e da história da humanidade. Nós podemos ver que Deus não muda. E eu queria falar que, como hoje é um culto de milagres, eu vou falar de alguns grandes milagres, onde Deus operou pela sua bondade e misericórdia e curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas e, principalmente, trouxe salvação para muitas pessoas. Amém? Eu anotei aqui, grandes momentos marcantes de milagres foram registrados na Bíblia. No Antigo Testamento, vou citar 3 da Bíblia. No Antigo Testamento, um período onde Deus operou muito foi no Êxodo com Moisés e sucessivamente com Josué e Caleb. Foi um momento de grandes milagres que Deus operou através da vida de Moisés. Amém? Deus fez coisas tremendas para que o povo cresce, que um dia viria. Deus fez grandes coisas através de Moisés, irmãos. E o maior intuito era cuidar do seu povo, para que o seu povo alcançasse a promessa. E a promessa maior está em Cristo Jesus. Porque o povo da antiga aliança, eles eram salvos
por crer na promessa do Filho de Deus que viria. Pela misericórdia, pela graça de Deus Pai sobre a vida deles. Amém? Porque uma vez eu até escutei, saindo um pouquinho aqui do texto, do contexto, mas uma vez eu escutei uma pessoa falando assim: como que as pessoas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, antes de Jesus, eram salvas? Se Jesus ainda não tinha vindo. Já parou para pensar nisso, irmão? Porque nós somos salvos em Cristo. Mas e quem veio antes de Cristo? Eram salvos pela mesma graça, pela mesma misericórdia, porque criam, porque já era anunciado que viria um Salvador. E Deus é rico em misericórdia, que alcançou cada um deles em nome de Jesus. Depois do êxodo com Moisés e Josué, veio o tempo dos profetas, onde Deus levantou profetas como Elias e Eliseu. Eita, homens usados por Deus, hein, Marcinho? Eita glória, como diz o Marcinho. Grandes homens, grandes profetas de Deus foram usados em vários milagres. Eu não vou aqui me adentrar nos milagres. E depois a gente chega no Novo Testamento, aonde vem o cumprimento da promessa, o cumprimento das profecias que o profeta Isaías, o profeta messiânico, profetizou que viria e nasceria um menino, que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e traria a salvação para a humanidade. E então em Jesus, os milagres começam a acontecer de maneira estrondosa. Seguiu-se ainda com os apóstolos. Deus operava milagres, sinais, maravilhas, ao passo da sombra de Paulo curar, a sombra de Pedro e o lenço de Paulo ser usado como cura para as pessoas. Amém? Deus estava presente ali naquele momento. Deus estava com eles, assim como Ele está conosco ainda hoje. Amém? E depois de passar desse tempo, Jesus morre, cumpre-se a promessa, Ele vai aos céus e Ele envia o Espírito Santo, o Consolador. Ocorre o episódio de Pentecostes, né, da festa de Pentecostes. Então o Espírito Santo desce ali sobre os discípulos que estavam ali aguardando para ser cheios do poder de Deus. Cheios do poder de Deus. E esse Espírito Santo está em nós. Ele habita em nosso coração, em nossa mente, ainda hoje. E no decorrer da história houve alguns avivamentos, eu vou passar aqui bem rápido. Em 1730, o primeiro grande despertar ocorreu nas colônias americanas, trazendo um derramar do Espírito Santo, com pregadores como Jonathan Edwards e George Whitefield. Depois, em 1904, houve um grande avivamento no país de Gales, com Evan. Em 1906, houve também um grande avivamento, e esse é bem conhecido dos irmãos, que ocorreu na rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, liderado pelo pastor William J. Seymour. E depois desse ainda aconteceu mais alguns, se não me engano, o último grande avivamento que houve no planeta Terra foi em 2012. Eu não vou lembrar agora, eu acabei não anotando, mas em 2012. Então Deus, ele vai operando, irmãos, de maneira progressiva no meio da igreja e no meio do teu povo. Amém? E glória a Deus que Ele não muda. Glória a Deus que a Bíblia menciona isso e que a história também nos conta isso. Se você der um Google lá e pesquisar lá grandes avivamentos da história, vai aparecer esses que eu falei para você e outros ainda. Acho que são mais ou menos uns 7 ou 8 grandes avivamentos que ocorreram. Amém? Glória a Deus por isso. E agora a gente vai partir para o último tópico, que é, que eu anotei, volta, a nossa resposta a tudo isso. A nossa resposta em saber que o maior milagre é a salvação e que Jesus e Deus e a palavra dele não mudam. Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta a isso? E agora eu vou apertar um pouquinho, porque o Espírito Santo me apertou e eu aperto vocês junto. Glória a Deus. Eu anotei assim: e hoje, qual tempo vivemos? Qual a nossa resposta ao Evangelho que nos deu vida? Ao Evangelho que não muda? Abra comigo Lucas 18, verso 8. Aleluias. Lucas capítulo 18, verso 8. Esse versículo está dentro do contexto de uma parábola que Jesus contou do juiz iníquo,
aonde uma viúva o importunava para que ele julgasse a causa dela. E no finalzinho do texto, Jesus ele lança justamente isso. Ele fala que aquela viúva importunou tanto aquele juiz que era mau, que ele acabou atendendo o pedido dela. E Jesus traz isso para nós, que nós devemos insistir, que nós devemos procurá-lo, nós devemos orar, ou seja, vou trazer aos pés do Senhor, buscar, orar, jejuar, ler a palavra, entrar na presença de Deus com insistência para com Deus, porque ele fala no finalzinho que ele vai nos defender. Se aquele juiz que era mau, irmãos, fez isso, o que dirá o nosso Deus que é bom? O que dirá o nosso Deus que é bom? Mas Jesus ele fala um versículo, e esse versículo me chamou a atenção, porque o Espírito Santo começou me chamando a atenção e vendo a fé deles, amém? Jesus viu a fé daqueles homens que trouxeram o paralítico pelo telhado. Mas aqui depois, no livro de Lucas, ele ainda fala algo que apertou meu coração. E eu acho que vai apertar o seu também. No versículo 8 diz assim, ó: e digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Falando sobre a viúva. Mas ele fala assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará ou achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, e quantos creem aqui no arrebatamento? Amém? Será que quando Jesus vier buscar a igreja, quando Jesus pisar novamente o pé nessa terra, ele vai encontrar fé aqui? Eu creio que sim. Amém? Eu creio que sim. Mas de maneira pontual. Só aqueles que permanecerem na presença dele, então, no meu e no seu coração. Jesus foi forte aqui, não foi? Jesus é graça, é misericórdia, é o Jesus que cura, é o Jesus que andou com a prostituta, é o Jesus que não se contaminava com os leprosos. É esse o Jesus que nós servimos, sim, irmãos. É o Jesus que não faz acepção de pessoas, é o Jesus que recebe as pessoas de braços abertos, mas é o mesmo Jesus que também é justo. É o mesmo Jesus que olha para mim e para você. Será que o Filho do Homem, quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra? Será? Mateus capítulo 24, no verso 12, é o sermão escatológico de Jesus. Ele é perguntado pelos discípulos sobre como seria o final dos tempos, e Jesus, no meio daquilo que ele vai falando que aconteceria, uma das coisas que ele fala no verso 12, ele fala assim: olha, e por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos, ou de muitos, vai se esfriar. E é por isso que o Espírito Santo falou no meu coração: qual o tempo nós temos vivido? E por isso que eu falo muito isso para Débora lá em casa. Nós precisamos ser pontuais. Eu sei que a igreja de Cristo não é a comunidade cristã, mas a igreja de Cristo é formada por várias pessoas que são parte de um corpo, onde formam o corpo de Cristo, amém? A igreja de Cristo não é as quatro paredes. Nós somos a igreja de Cristo. Nós nos reunimos aqui como igreja. Aqui é o templo do Senhor, é o templo, a casa onde nós nos reunimos, mas nós somos igreja. E existem outras igrejas espalhadas pelo mundo. Quando se unir tudo, vai formar um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. Amém? Mas será que Deus vai achar a fé no nosso coração? E quando eu falo sobre pontualidade, é porque nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar como aqueles que Deus enxerga a fé em nosso coração. Nós precisamos, para que Deus possa operar através de nós. Quando o Juninho falou aqui que Deus usa da nossa vida, muitas vezes onde não entramos a nossa oração, pessoas no nosso caminho para nós cuidarmos, é porque Deus está enxergando a fé que nós carregamos. Talvez seja preciso nós carregarmos alguém, irmãos, até a presença de Deus, para que Deus, se preciso for, cure sim a pessoa. Mas mais do que isso, assim como Jesus falou, os seus pecados estão perdoados, porque é melhor que na terra. Deus pode curar sim, irmãos. Eu não estou falando contra não a cura, amém? Não me interprete errado. Não estou de maneira nenhuma. Eu creio que Deus cura, eu creio que Deus liberta, eu creio que Deus opera. Mas mais do que isso, Deus quer transformar o nosso coração e a nossa mente para um tempo em que nós nos voltemos a Ele. A irmã, a Marisa do Marcinho, irmã do Marcinho, tia da Rafa,
Quando ela vinha aqui na oração e às vezes ela falava algumas coisas, benção, ela sempre falava, e quando ela ministrava aqui também, ela sempre falava, é tempo, né, irmão? Ela falava, é tempo de buscar a Deus. É tempo de se encher do Espírito Santo. É tempo de sermos igreja de verdade, irmãos. De verdade. Aleluia. O Espírito Santo está falando no meu coração. Para que Deus enxergue em nosso coração a fé. Porque aqui no texto que nós lemos lá de Lucas capítulo 5, do tema, Jesus olha para aqueles homens e fala o quê? E vendo-lhes a fé. Então Jesus fala para o paralítico, os seus pecados estão perdoados. Melhor é ir para o céu do que ser curado se você não for. Deus quer curar o nosso coração primeiro, a nossa mente, o nosso caráter, a nossa obediência a Ele. Amém? Deus quer fazer dessa maneira no nosso coração. A nossa fé, e eu anotei aqui no finalzinho, já estou partindo para o final. A nossa fé precisa ser uma fé ativa. Eu tenho fé, quando já ouviram a pessoa falar assim, eu tenho fé, mas não faz nada, irmão. Não faz nada para demonstrar a fé, para comprovar, para evidenciar a fé que carrega no coração, para evidenciar o Espírito Santo que habita nela. Irmão, se o Espírito Santo habita em nós, não tem como ficar passivo, tem que ser ativo. Nós precisamos ser ativos no reino de Deus. Sabe, eu poderia até perguntar aqui, mas não vou perguntar para não nos constranger, porque poderia me constranger a mim mesmo. Mas eu posso perguntar, quantos de nós oramos hoje? Quantos de nós tiramos um tempo aqui hoje para orar? Ou no decorrer da nossa semana? Quantos de nós jejuamos durante a semana? Nós precisamos voltar, irmão. Deus quer enxergar em nós, o Espírito Santo quer enxergar em nós um povo que ora, um povo que intercede, um povo que lê a palavra. Sabe, eu quero que você entenda isso no seu coração nessa noite, não como uma repreensão, não como uma chicotada, mas como algo para despertar o nosso coração, irmãos. Talvez o próximo que for vir pregar aqui, agora que nós entendemos que nós precisamos ter uma fé que Deus enxerga, o próximo que vir pregar aqui vai falar sobre um grande milagre que Deus vai operar. Porque talvez você veio para cá esperando uma palavra dessa. Quando o irmão vai lá, ele vai falar, Deus vai me curar lá. E eu não estou falando contra isso, mais uma vez eu falo e reforço, não estou falando contra isso, mas eu estou falando porque Deus quer um coração quebrantado e contrito na presença dele, irmãos. É isso que Deus quer. Porque às vezes nós vamos orar e a pessoa vai ser curada, mas ela não vai ser salva. O principal é apresentar o evangelho. Eu sei que uma vez a Rafa falou aqui sobre pregações das antigas, né, Rafa? E o que atrai as pessoas é a cura. Sim ou não? Atrai. E isso na época de Jesus, irmão, se você não sabe, foi uma confirmação do ministério de Jesus. Por isso que na época de Jesus acontecia mais. Por isso que a frequência era maior, a intensidade era maior. Porque a resposta também era maior através de Jesus. E talvez hoje, o contexto e o tempo que nós vivemos, a resposta tem sido baixa. A resposta tem sido pouca. Como que você quer que Deus cure se você não ora? Como que você quer que Deus opere se você não obedece? E eu falo por mim também, tá, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Engasga, né, para dar um amém nessa hora, aleluia. Irmão, nós precisamos voltar à presença de Deus. O Espírito Santo tem falado isso no meu coração por esses dias. A gente mudou lá pra Rocinha lá, e lá é um silêncio que, pasmem, glória a Deus. E o Senhor tem falado muito forte no meu coração naquele lugar ali. É tempo de você orar mais. É tempo de você buscar mais. É tempo de você ler mais a palavra. Eu até comentei com o pastor Gilmar, irmãos, e não se escandalize por isso, e eu acho que ninguém aqui vai se escandalizar porque todos são maduros. A gente está participando de uma igrejinha que tem lá, sendo parte do corpo daqui da comunidade. E a gente está participando lá, e cooperando lá, e ajudando um pastor de lá da Assembleia. Da Bleia, né, Rafa? E tem sido bênção para a nossa vida, porque às vezes eu falei pro Marcinho, às vezes eu não vou conseguir vir aqui, hoje eu vim porque é feriado, mas eu não vou conseguir sair tarde da barbearia. Precisa estar na presença de Deus. Faz falta, irmão, faz falta. Faz falta, irmão. Quando a gente vem aqui para segunda-feira orar, não é porque é o irmão André, a irmã Débora, não, irmão. A gente vem aqui porque Jesus está aqui. A gente vem porque a gente precisa. Eu sou carente, careço de orar, irmão.
Porque às vezes, sem hipocrisia, passa o dia e a gente não ora. Sim ou não? Às vezes passa o dia e a gente não ora, irmão. A gente até agradece, até tá ali em espírito, mas parar mesmo, tirar um tempo, às vezes não acontece. E Deus está precisando enxergar isso em nós, para que Ele possa operar, para que Ele possa agir. Porque a nossa resposta, que Deus falou aqui no meu coração, a nossa resposta move o coração de Deus. A nossa resposta, a nossa oração. Ou você acha que os grandes homens de Deus, esses homens não oravam? Pesquisa lá, dá um Google lá em John Wesley. O Juninho falou aqui da Wesleyana. Dá um Google lá no John Wesley e escreve lá, John Wesley orava? Irmão, eu fico com vergonha. Quando eu falo que vem aqui para oração na segunda-feira, orar 1 hora. 1 hora na segunda-feira agora. Das 7 às 8. Aí eu olho. John Knox. Ele falava no coração dele, me dá a Escócia, se não me engano, um escocês. Me dá a Escócia como herança, senão eu morro. E ele orava o dia inteiro. O dia inteiro. É isso que Deus está precisando ouvir do nosso coração. E Ele está falando, e eu estou sentindo a presença dEle. Amém? Eu sei que é maravilhoso quando alguém sobe aqui e o fogo desce e a cura acontece. E Deus faz, e Deus pode fazer, irmão. Mas também é muito bom quando Deus puxa um pouquinho a nossa orelha, para que a gente reconheça, porque muitas vezes, o milagre não vai acontecer, mas nós vamos permanecer. Muitas vezes Deus não vai operar, mas nós vamos continuar. Amém? Porque o maior milagre é a salvação. Jesus continua sendo o mesmo. E nós precisamos dar resposta a isso. Nós precisamos responder à vida que Deus nos deu. A nova vida que Deus nos deu. Amém? Glória a Deus.